Parabéns, Deus, o Senhor não erra. Amém? E se estiver dando errado, é porque Deus não está agindo nessa questão. Queridos, hoje o endereço da fé é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Muito importante a compreensão desse texto pela lógica da realidade que Jesus nos ensinou e que o apóstolo Paulo transmitiu pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo começa a anunciar a nós a palavra de Deus nesses textos pela perspectiva daquilo que é o templo de Deus. Então ele diz aqui no versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então a importância de entender esse texto para que haja uma segurança dentro da tua fé e na sua própria realidade de existência em Deus. Então ele traz aqui a ideia, não sabei vós que sois templo de Deus. Como é importante você ter o conhecimento, o saber daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz e de quem você é e do que Deus fez na sua vida. Então você precisa saber, no dia de hoje, esta sabedoria, este conhecimento venha sobre você, para que você saiba que o objetivo de Deus na tua vida é que você seja o templo de Deus. Se você não é, você deve ser o templo de Deus. Se você ainda não conquistou esse espaço, você deve buscá-lo. Daí então a palavra está dizendo o seguinte, que Deus, ele quer habitar. Este é o projeto de Deus, habitar em nós, morar em nós, fazer existência no nosso interior através do Espírito Santo. Olha que privilégio ser templo de Deus, para que o Espírito Santo habite em nós. Isso é muito importante, isso não deve ser esquecido. Nossa existência tem que ser para a glória de Deus, um lugar onde Deus ache morada. Deus quer achar morada em você, para operar coisas extraordinárias, coisas maravilhosas na tua vida e de todos aqueles que estão ao seu redor. Então buscar esta realidade, procurá-la, se esforçar para que o Espírito Santo venha e habite em nossas vidas, deve ser de fato uma tarefa diária e uma preocupação constante para alcançarmos esta grande bênção do Senhor. No verso 17 ele diz assim: se alguém destruir o templo de Deus. Muitas pessoas entendem isso aqui de uma maneira equivocada. Veja bem, ele está dizendo que o templo de Deus é você. E daí ele fala, se alguém destruir. Então quem que é esse alguém? Esse alguém que na maioria das vezes você pensa que é você, não é você. Você já é o templo. Então alguém vem e destrói o templo. Vamos nos lembrar dos servos do Senhor que foram perseguidos, né? Destruídos, mortos, assassinados e queimados até no fogo, né? Crucificados de cabeça para baixo, partidos ao meio. Então eles eram o templo do Espírito de Deus e neste mundo se levantou uma perseguição terrível para a destruição deles. Assim, entendemos que há uma perseguição sobre todos aqueles a qual o Espírito Santo habita. Então hoje eu quero dizer a você que você tem que entender as aflições e perseguições que você tem ao seu redor por essa perspectiva. Alguém está querendo destruir o templo de Deus que é a sua vida. Esse alguém aqui também, nessa relação, entra Satanás. Então Satanás é limitado. Porque está o seguinte, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Veja que Deus o destruirá.
Por isso que Satanás é limitado. Ele sabe que se ele agredir o templo de Deus, haverá sobre ele uma retaliação fortíssima para a destruição completa. Os demônios entendem bem melhor a palavra de Deus do que muito crente, entendeu? Então nós devemos ter esse entendimento que há um limite para Satanás. Satanás ele tem que levantar pessoas para tentar de destruir, pessoas, porque daí a retaliação vem sobre a pessoa. Lembramos de Estevão, que foi apedrejado até a morte, né? E destruíram o Estevão, que era o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Então, porque ele diz aqui, por que será destruído alguém que destruir o templo de Deus? Porque o templo de Deus que sois vós, o templo de Deus é você, é santo. Ou seja, se o Espírito Santo habita numa pessoa e ele fez aquela pessoa de templo, de morada para Deus, um lugar de adoração. Por isso que eu sempre digo assim, é muito importante você ir à igreja, mas é muito mais importante você ser a igreja. Então vamos ser a igreja, vamos ser o templo do Espírito Santo, porque quanto mais o Espírito Santo habitar em mim, quanto mais eu for templo de Deus, mais seguro eu estarei. Então, queridos, a promessa é essa, que o Espírito de Deus habite em nós, amém? Que a bênção permaneça sobre ti. Eu quero orar com você agora, para que junto nós venhamos buscar a presença do Espírito de Deus, buscar a presença do Santo, do verdadeiro, amém? Pai querido, neste dia, eu intercedo pelo teu servo, pela tua serva, por essa pessoa que está ouvindo esta mensagem, e que esta palavra adentre a mente desta pessoa, fazendo com que ela tenha fé abundante para operar maravilhas através do teu Espírito. Assim seja repreendido todo o mal do caminho dela, e a tua bênção permaneça neste dia para grandes conquistas. Que ele se lembre que o objetivo do Senhor é habitar plenamente na vida desta pessoa. Obrigado, Deus, e parabéns, Deus. O Senhor não erra, e se estiver dando errado, é porque o Senhor não está nesta causa. Amém? Que a bênção de Deus permaneça sobre ti. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí e compartilhe essa palavra com os seus amigos e com os seus conhecidos, para que eles também sejam abençoados. Amém? Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor.